Tenho certeza de que você já está cansado de me ouvir repetir a mesma coisa várias vezes. Que toda vez que você abre mão de algum dos seus valores para dar espaço ou acomodar outras pessoas que não entendem ou não se interessam pelos seus valores, pela sua civilização, pela sua identidade, pelas suas leis ou pelas suas normas, você não está agradando ninguém. Você não está tornando sua sociedade melhor. Na verdade, você está tornando sua sociedade pior do que jamais foi. Na verdade, você está tornando sua sociedade pior porque toda vez que você abre mão dos seus valores, você perde algo e eles ganham algo. E o que isso significa? Na realidade, isso significa que seu país se torna mais parecido com o país das pessoas que deixaram seus próprios países para trás porque eles não eram bons o suficiente para se viver em primeiro lugar. Então isso é realmente um círculo vicioso. Tipo, quero dizer, se você está deixando o seu país para trás porque ele não era bom, e aí você traz os mesmos valores para o seu novo país porque ele não tem nada a ver com o seu país de origem, então por que você está transformando ele no país que você deixou para trás? Simplesmente não faz sentido. Mas quem dirá isso aos nossos políticos? Por que te conto isso? Na verdade, antes de fazer isso, deixa eu te dar uma pequena aula de história sobre o Speaker's Corner, beleza? Porque o Speaker's Corner é fundamental para a identidade britânica ou para o tipo de democracia que temos na Grã-Bretanha hoje. Beleza, foi assim que o Speaker's Corner começou no século XVIII. A área era originalmente conhecida como Tyburn, onde execuções públicas aconteciam. Prisioneiros condenados frequentemente tinham permissão para fazer um discurso final antes de serem enforcados, criando uma associação precoce com a oratória pública. Então, no século XVIII, era isso que costumava acontecer. Em meados do século XIX, Hyde Park passou a receber grandes manifestações políticas sobre direito ao voto, direitos dos trabalhadores e reforma parlamentar. Agora, isso está acontecendo na década de 1850, de 1866 a 1877. Confrontos violentos irromperam quando as autoridades tentaram impedir as manifestações por reformas. A pressão popular levou o parlamento a reconhecer a importância de permitir reuniões públicas pacíficas. Olha só, isso aconteceu há quase 200 anos, certo? Há 200 anos, o povo britânico lutou com unhas e dentes para conquistar o direito de poder falar publicamente quase 200 anos atrás. Obviamente, isso moldou a Grã-Bretanha moderna. Em 1872, a Lei de Regulamentação dos Parques Reais e Jardins de 1872 designou formalmente o Speaker's Corner como um local onde discursos públicos poderiam ocorrer sob certas regras. Isso é geralmente considerado o nascimento oficial do Speaker's Corner. Então, há quase 150 anos, a Grã-Bretanha era mais avançada do que os países das pessoas que estão chegando hoje há quase 150 anos. Não surpreende que a Grã-Bretanha tenha governado o mundo e se tornado uma das maiores democracias liberais modernas. Valores que foram fundados há quase 150 anos estão sendo sacrificados no altar do multiculturalismo. Por que eu te contei isso? Dê uma olhada nesta mulher. Veja, esta corajosa mulher britânica foi atacada por um homem muçulmano e ele ameaçou decapitá-la no Speaker's Corner, aliás, onde a Posey Parker é uma mulher, Kelly J. King. Esse é o nome dela, Kelly J. Foi lá que os ancestrais de Kelly J, há quase 150 anos, conquistaram o direito e forçaram o establishment britânico a ouvir as pessoas. Ela foi ameaçada de ser decapitada por quem? Você sabe, os suspeitos de sempre, pessoas que ainda crucificam pessoas, pessoas que ainda enforcam pessoas em guindastes simplesmente por cantarem em público, simplesmente por se manifestarem contra seus governos. Você sabe o que o Talibã faz. Então essas pessoas estão literalmente 200 anos atrasadas. E o establishment britânico e todo o establishment ocidental acham que essas pessoas nos enriquecem quando as trazemos para os nossos países. Oi, Olá, sim. Aquele cara ali embaixo acabou de dizer que vai cortar a minha garganta. Ele está vindo, ele está vindo. É o cara aqui com o rosto. Ele usa camiseta branca, cinza e branca. Esse cara, veja isso. Que cara de pau dessas pessoas. Na verdade, não, não é cara de pau. Eles foram encorajados pelos nossos políticos covardes que bajulam islamistas. Ele não consegue entender o que fez de errado. Ele não consegue entender. Todo migrante que chega deveria entender que, ok, você deixou seu buraco de terceiro mundo para trás.
Talvez você não possa falar livremente no seu país de merda, mas no Ocidente nós podemos compartilhar nossos pensamentos. Nós temos permissão para criticar e zombar de religiões. Nós até podemos criticar e zombar da nossa própria religião, ou seja, o cristianismo. Mas como temos políticos sem coragem, eles vivem puxando o saco deles há tanto tempo que realmente acreditam que ninguém pode criticar o senhor da guerra do século VII deles. Ninguém pode criticar a religião patética deles. Eles realmente acreditam nisso. A conversa fica mais interessante. Olhe para ele. Ele não tem medo. É por isso que eu digo, pessoal, precisamos fazer com que eles sintam medo. Eles precisam temer a civilização ocidental. Eles precisam temer as leis ocidentais. Olhem para ele. Esta senhora está insultando o meu profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam com vários nomes. Ele até fala com sotaque britânico. Meu Deus, vocês estão vendo isso? Essas pessoas, mesmo quando nascem e crescem na Inglaterra, ainda não entendem que o seu profeta PDF pode ser ridicularizado, pode ser zombado. Na verdade, é esse comportamento que fez do profeta deles a pessoa mais insultada da história. Sabe, eles adoram te dizer que ele é a pessoa número 1 da história. Aquele autor do livro das 100 pessoas mais influentes é tratado como autoridade, só porque colocou Maomé em primeiro e Jesus em quarto. Continuam usando isso. Mas, na realidade, Maomé é a pessoa mais ridicularizada e insulta da história. Ele é muito mais criticado e atacado do que Adolf Hitler de longe. Adolf Hitler é criticado e atacado historicamente e politicamente, mas Maomé é abusado e zombado por causa dessas pessoas. E veja, ele realmente veio aqui para este policial achando que está certo, e ele ainda vai confessar o que acabou de fazer. Quem deu tanta ousadia para eles, pessoal? Quem? Nossa elite, nossos políticos patéticos, traidores e traidores da pátria fizeram isso. Eles fizeram isso. Quando eles deveriam ter dito quando David Ames foi assassinado por um islamista por criticar o Islã? Nem isso, ele nem chegou a criticar o Islã. Acho que ele só disse aquilo. Ele disse que a blasfêmia deveria ser permitida ou algo assim. Muito leve. Ele não fez isso. Ele foi morto por um islamista. Um deputado em exercício foi morto. Aquele era o momento em que o establishment britânico devia ter tido coragem e dito: se vocês fizerem isso, vamos prender vocês, cancelar a cidadania de qualquer um que demonstre simpatia por vocês e deportar vocês para os seus desertos. Era isso que eles deveriam ter feito. Eles não fizeram. E olhe para isso. É assim que eles estão encorajados. É ilegal eles estarem aqui. Esta senhora está ofendendo o meu profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam com vários nomes. Nunca diga isso. É ilegal eles estarem aqui. Não é ilegal. Eu não sei o que é. Olha isso. Olha isso, Day. Imagina se ela estivesse sozinha. E eu vou pegar pra você. Olha isso. Veja o próximo vídeo que gravei. Ouvi ele. Gente, se a gente só levar para um lado, não, se a gente só se afastar dele um pouco. Também. Minha própria crença é. Uma amiga minha. E você continua filmando? Isso. Essa é uma amiga. Ele acabou de chegar e disse: Você vai continuar falando merda sobre o Islã? Eu vou cortar sua garganta. O que eu acho que é uma ameaça legítima. Você entende o ponto? Sim. Você não está lá, Cara. muito perto do bar. Então eu gostaria de Você. saber. Isso me alarmou e quero apertar o botão para falar com Bill Gold. Ok. A ameaça dele pode ser ouvida neste vídeo aqui. Vamos ver. Onde eles estavam? Naquele dia fatídico, onde eles estavam. Sim. Sim, tudo bem. Eu vou. Você vai o quê? Você vai o quê? Você vai o quê? Não, sai daqui. Onde está a polícia? Você disse que ele vai cortar minha garganta. Polícia, onde eles estão? Nós temos alguma? De novo, este é o Speaker's Corner, pessoal. Há quase 200 anos, os britânicos se sacrificaram para conquistar o direito de falar livremente em público. E então, o mesmo governo britânico, 200 anos depois, importou esses bárbaros que estão ameaçando abertamente. Então você pode pensar, ok, Harry Sultan, ok, ele pode só ameaçar. Ele pode só estar chateado. Sabe, não deveríamos levar isso a sério. Sério. Só lembre-se da semana passada, quando o mundo inteiro estava chorando por causa daquele incidente em Edimburgo, onde um escocês, supostamente, esfaqueou 5 muçulmanos sem causar mortes.
Aparentemente, porque, você sabe, há muitas, eu sei, há muitas teorias da conspiração, mas quanto mais a gente investiga, mais obscuro fica. Algumas pessoas estão dizendo que só 2 das vítimas eram muçulmanas e 3 eram pessoas aleatórias que não eram muçulmanas. Então, será que realmente tinha a ver com o Islã? A gente não sabe. Vamos apenas seguir a versão oficial, ok? Quando uma pessoa branca desequilibrada começou a esfaquear muçulmanos comuns aleatoriamente em um ataque de ódio, e o mundo inteiro ficou revoltado com isso. Os muçulmanos choraram por dias. Menos de 24 horas depois, isso aconteceu e, aliás, ninguém ficou sabendo. Ninguém ouviu falar disso. Eu não vou mostrar o vídeo para vocês. Isso aconteceu. Aqui, um pregador cristão, isso também é no Speaker's Corner, foi brutalmente esfaqueado por um islamista. Menos de 24 horas depois, ninguém falou sobre isso. E claro, olha só isso. Quase 500 mil de visualizações. Essa mulher, essa muçulmana islamista britânica de batom em Londres, estava chorando por isso. O incidente de esfaqueamento em Edimburgo, nenhuma palavra sobre isso. Isso se tornou muito comum. Lembra desse cara? Esse foi o líder que forçou o professor da escola de Batley a se esconder. O que ele disse? Qual foi o crime dele? Ele estava ensinando seus alunos sobre o Speaker's Corner, sobre liberdade de expressão. E esse jihadista incitou os muçulmanos locais, protestou de forma muito agressiva em frente à Batley Grammar School. E o professor ainda está se escondendo porque sabe, com razão. Ele sabe o que aconteceria com ele. Esses barbudos, pessoal, estão liderando países ocidentais, principalmente o Reino Unido, que já é um caso perdido. E claro, quem pode esquecer Hatun Tash? Quem pode esquecer Hatun Tash, uma ex-muçulmana cristã esfaqueada no Speaker's Corner? Por quem ela foi esfaqueada? Sim, você sabe, islamistas típicos Edward Little. Ele era, na verdade, um branco convertido ao Islã. Então, até mesmo os convertidos, sabe, no momento em que são infectados pelo vírus do Islã, eles começam a agir como islamistas. Minha pergunta é, por que estamos permitindo isso? Isso é semelhante à traição, pessoal. Como eu disse, esses islamistas, esses jihadistas, precisam temer as leis ocidentais. E nós, e quando digo nós, quero dizer todos os ocidentais, seja você dos Estados Unidos, Canadá, Grã-Bretanha, Austrália, de onde for, não precisamos pedir desculpas. A era da tolerância acabou. A era da intolerância está prestes a começar. Por que devemos tolerar isso? Por que devemos tolerar a intolerância deles? Por que devemos tolerar o comportamento primitivo, bárbaro, de homem das cavernas deles? Por quê? Karl Popper disse isso há uns 50 ou 70 anos. Tolerância à intolerância não é uma virtude, mas esses rótulos foram apresentados para nós e nós caímos nessa. Nós somos uma sociedade tolerante? O que você quer dizer com isso? Como assim? De que forma a tolerância nos beneficia ou como ela torna a nossa sociedade melhor? E isso está nos levando de volta 200 anos. Você tem que voltar até a década de 1820 ou 1830 para ver esse tipo de violência no Speaker's Corner. Vou te mostrar. Olha, a sociedade está desmoronando. Por que são tão agressivos? Veja. Cai fora. O que você vai fazer a respeito? Como essas pessoas ficaram tão descaradas quando eu era imigrante, ou melhor, ainda sou de certa forma. Eu pegava um trem. Eu adotava as maneiras das pessoas ao meu redor. Eu me lembro desses dias. Não sei como estão os trens de Melbourne hoje, mas antigamente os iPods eram novidade. Outras pessoas estariam lendo seus livros ou estariam com seus iPods. Ninguém conversa com ninguém. Ninguém fala alto no telefone. Era assim, isso foi quando, 97% das pessoas no trem eram australianos. Horário de pico, trânsito de pico, trens lotados, os trens ficavam cheios. Estamos quase ombro a ombro, mas ninguém encosta em ninguém. Então estou aprendendo isso, estou adotando esses modos. Eu sei que no Paquistão, sim, se um trem está lotado, seja você menino ou menina, você vai ser apalpado. Estou levando na brincadeira, só te contando as diferenças. Então, como um jovem que chegou em um país estrangeiro, eu realmente achei que isso aqui era o paraíso. Essa era a diferença entre Lahore e Paquistão e Melbourne e Austrália. Estava aprendendo isso, mas não entendo como essas pessoas vêm. Suponho que ele veio de algum lugar da África. Veio da África, essas pessoas vieram da África e elas tinham essa coragem dentro delas por algum motivo. Eles achavam perfeitamente razoável gritar, berrar e fazer um escândalo. Eu nunca conseguiria fazer isso. Sai, sua mamãe está vindo. Se ele era um talvez eu não conseguisse, porque sempre temi ter antecedentes criminais, eu não queria brigar com ninguém.
Eu queria fazer parte da sociedade australiana. Eu queria me tornar cidadão australiano. Então, eu não queria ter antecedentes criminais. Então, eu evitava tudo. Por que que essas pessoas não têm medo disso? Por que eles não têm medo disso? Sabe por que eles não têm medo disso? É porque nossos políticos batem no próprio povo com a vara do multiculturalismo. Eles disseram para eles que vocês são a menor prioridade na lista deles. E essas pessoas estão vendo isso e ficam ainda mais ousadas. É por isso que elas são assim, é por isso que são tão ousadas. É por isso que esse cara é tão ousado. Se ele pensasse que se eu fizer algo como o que ele fez, tipo, não sei se eu realmente tenho o vídeo do manifestante, ele foi muito agressivo. Se essas pessoas tivessem medo, se essas pessoas pensassem que, se fizerem algo assim, se aprontarem uma dessas, teriam seus vistos cancelados e seriam deportadas de volta para seus buracos de terceiro mundo, elas não fariam isso. Eles nem sequer, eles esqueceriam o quanto amam o profeta deles, porque, no fim das contas, eles estão felizes. Eu estou disposto a apostar minha vida nisso. Eles trairiam o profeta deles se isso significasse que poderiam viver em um país ocidental. Eles podem aproveitar esses pagamentos de assistência social gratuitos, moradia social gratuita. Os filhos deles frequentam as madraças com dinheiro dos contribuintes britânicos, trairiam o profeta deles. É isso que precisamos alcançar. Precisamos lembrá-los de quem manda quais valores vão governar nossas sociedades. Não são os valores islâmicos. Aquele cara que mostrei para você antes que ameaçou decapitar Kelly, ele precisa temer a Grã-Bretanha e o povo britânico. E, na minha opinião, esse dia está mais próximo do que você pensa. Olha isso, olha isso. Certo. Como você sabe, muita coisa aconteceu nos últimos anos. Acontece muita coisa. Todo mundo está preocupado. Nós fomos. E uma criança de verdade. Mas felizmente para nós, Muita coisa aconteceu. tudo o que estamos fazendo. Você está no caminho errado. Onde vai funcionar aqui? Vamos trazer esse inimigo para ser a melhor garantia. Como nos anos 50 e até mesmo no 14º. Ou até mesmo antes disso, veja o que os ancestrais deles fizeram lá nos séculos 18 e 19. Grandes manifestações políticas se tornaram comuns no Hyde Park, principalmente em torno de temas como direito ao voto, direitos dos trabalhadores e reforma parlamentar. E então, o governo britânico cedeu em 1872 e aprovou o Ato de Regulamentação dos Parques Reais e Jardins em 1872, lute enquanto ainda pode. Lute enquanto a demografia populacional ainda está a seu favor. Acho que a Grã-Bretanha ainda é 72% branca britânica, branca étnica britânica, 72%. Esse número, essa parcela da população vai diminuir drasticamente dentro de uma geração. Dentro de 10 anos, esse número vai cair para 60%. E eu acho que até 2056, os britânicos brancos serão minoria. Eles vão ser reduzidos a algo em torno de 40% até 2056. Isso é o quê daqui a 30 anos, pessoal? Apenas 30 anos. Isso não significa que você ainda tem até 2056 ou 2050. Não. A cada ano que você perde, eles se tornam mais poderosos. A cada ano que você perde, a cada década que você perde, eles se tornam mais poderosos. E você tem que lembrar, sim, você pode ser 70%, mas 20% deles são progressistas. Você já é minoria. Você pode até ter apenas 50%. Você talvez só consiga convencer 50% da sua população branca a se levantar contra essa islamização ou contra essa rendição do seu país e da sua cultura. Não sei se conseguirei passar este vídeo por causa da música de fundo. Britânicos e ingleses se uniram e tomaram posição. A luta segue até o fim. A era digital terminou. A França não nos ajuda. Só nos coloca na linha sem precisar conquistar nada. Sean, posso pegar a diferença? Neste vídeo você verá um site. Ódio e buraco negro não programam em você. É muito simples. Quando você clicar, ele vai pedir para você participar. Você clica. Colocamos seu nome, de onde você é e seus dados de contato. Tem um pontinho, tem uma seta para o número de telefone. Você precisa apertar e selecionar o país de onde você está vindo. De onde você é? Inglaterra, obviamente. As pessoas ainda se confundem com isso, então certifique-se de colocar corretamente.
Nós temos um exército patriótico britânico com milhares e milhares de grandes homens britânicos. Ninguém está protestando. Já fizemos. Estamos indo atrás do brunch e queremos fazer a diferença. Mas fazemos parte disso. E deixa eu te dizer uma coisa agora. Eu não sei o que você está lendo. Não tenho certeza. Que estamos nos comprometendo com isso. Não estou procurando ser excluído. Agora você vai. Eu estou aqui. Para a jornada. Para sentir algo. Muito rapidamente, quando já foi feito, Estou falando sobre colocar 50 barcos no Canal da Mancha. Estou falando sobre tomar o controle total de Dover. Estou falando sobre assumir o controle de qualquer cidade no Reino Unido. Falo sobre reagir com mais força do que nunca. Por que recuamos? Em Belfast me deu a inspiração para perceber que quando todos estão envolvidos neste comitê, mudanças podem acontecer, e é exatamente isso que vai acontecer. Por favor, inscrevam-se e nos veremos em breve. Vamos lá. olha, eu não sei o que eles querem dizer quando falam em fazer a diferença. Eles querem 50 barcos no Canal da Mancha. Eles querem tomar conta de Dover. Que tipo de inspiração eles estão tirando dos distúrbios de Belfast? Olha, eu não sei. Então eu não sei. Esses caras nem tentaram esconder o rosto. Eu não sei o que eles estão dizendo, se isso é legal ou ilegal. Se for ilegal, eles seriam facilmente reprimidos. Mas pode ter certeza, nem preciso dizer, coisas assim vão se tornar mais comuns. Sim, se eles fizerem algo ilegal, obviamente o governo vai reprimir. Eles vão fechar a rede deles. Mas o que vai acontecer depois disso? Eles também vão aprender. Eles agirão na clandestinidade. E o que você fará? Você está abrindo outra frente só para poder inundar o Reino Unido com esses bárbaros do terceiro mundo que odeiam tudo que é britânico. Tipo, onde estão suas prioridades? Então, eu não sei. Eu sempre disse que o Reino Unido vai ser o estado na linha de frente na guerra do Ocidente contra o terceiro mundismo.